saudamos a todos os intermediários com a paz do Senhor Jesus, lembrando que a classe de intermediários é composta por crianças de 7 a 11 anos de idade. Nós vamos iniciar o nosso período fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. Eu convido a todos vocês a fechar os olhos para acompanhar essa oração. Senhor Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo perdão pelos nossos pecados, uma comunhão com o Teu Santo Espírito e que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio dessa aula. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar um louvor, Clamo, ó Senhor. Glória a Jesus! Como é bom louvar ao Senhor, né, intermediários? Nós vamos continuar a louvar a Deus com o louvor Deus criou os céus e a terra.
longo de todo o mês de maio, nós estaremos estudando o tema Bíblia, a Palavra de Deus. E nós vamos entender que a Palavra de Deus contém todos os conhecimentos que nós precisamos para alcançar a vida eterna. A aula de hoje será sobre o pecado original. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Vamos ler comigo? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para iniciarmos a nossa aula, nós primeiro vamos saber o que significa original, essa palavra. Original vem da palavra origem, que significa ponto de partida, início. Quem aqui nunca brincou de corrida, né? A corrida, ela tem um início, o ponto de partida, e origem é isso. Então, nós podemos entender que pecado original é o primeiro pecado. E nós vamos ver hoje nessa aula que pecado foi esse e como ele aconteceu. No livro de Gênesis, mostra que Deus criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra, plantas, animais e criou também o primeiro homem, que se chamava Adão, e a primeira mulher, que se chamava Eva. E o Senhor ali criou um jardim maravilhoso lá no Éden, um jardim que tinha duas árvores muito especiais. A árvore da vida, que ficava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali naquele jardim, o Senhor colocou Adão e Eva para cuidar ali, para serem felizes, tranquilos, eles viviam em paz. O Senhor tinha muita comunhão com eles, e ali eles conversavam durante os dias, e havia toda uma comunhão. Mas Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Ele disse que de todas as árvores daquele jardim, eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque senão certamente morreriam. A palavra relata que certo dia a serpente veio ter com Eva, e ela veio incentivar Eva a comer da árvore que o Senhor tinha ordenado para não comer. A serpente fez sabe o que com a Eva? Ela contou mentiras. Ali ela falou que se Eva fosse até ali naquela árvore e comesse daquele fruto, certamente não morreria. Era isso que o Senhor tinha falado para eles? Não, o Senhor tinha falado o contrário. O Senhor tinha falado que eles certamente morreriam. E Eva deu ouvidos ali à voz da serpente. Ela foi enganada e foi ali, olhou o fruto, achou que era desejável para comer, pegou do fruto, comeu e deu a Adão para comer. Adão e Eva, então, desobedeceram à ordem de Deus, fizeram a má escolha. Após ter comido aquele fruto, eles sabiam agora o que era o bem e o que era o mal. E ali eles criaram uma solução para aquele problema. Eles resolveram fazer roupas com folhas de figueira. E o que significam essas folhas de figueira? Significa um homem querendo arranjar uma solução para aquele problema que eles tinham. Eles haviam desobedecido e precisavam ali resolver. Mas eu pergunto, intermediários, folhas de figueira, será que dá para fazer roupa? Folhas de figueira são frágeis. Um ventinho e elas já vão embora. Então, nós vemos que as folhas de figueira não resolveram o problema de Adão e Eva. Eles haviam pecado, haviam desobedecido. E o Senhor chamou eles no jardim. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam entre as árvores. Então, intermediários, nós vemos que a desobediência tem graves consequências. Ali, as roupas de figueira não resolveram o problema deles. A solução do homem não resolve o problema das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. A desobediência, então, teve grave consequência.
Adão e Eva perderam a comunhão com o Senhor. A desobediência, ela gera graves consequências. Ela nos deixa longe do Senhor. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. É por isso que nós precisamos obedecer ao Senhor. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos, intermediários, saber quais são as orientações do Senhor para que possamos obedecê-lo. E as orientações do Senhor estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, amar a Palavra, amar as Escrituras. Lá em Salmos tem um texto que fala sobre isso. Lá o salmista fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que o salmista quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele guardou todo o ensinamento do Senhor no seu coração para não desobedecer. E é isso que nós precisamos fazer, porque se a gente souber o que o Senhor tem para nós, todos os ensinamentos, nós não vamos correr o risco de ouvir mentiras, de sermos enganados. A desobediência, então, tirou a comunhão de Adão e Eva. Eles perderam totalmente a comunhão com Deus por ter desobedecido. E nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça conosco. Com isso, podemos entender que o primeiro pecado, o pecado original, foi a desobediência a Deus. Precisamos estar atentos, intermediários, para que não venhamos a ouvir outras vozes. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor a falar nos nossos corações todos os dias. Com esse pecado, Adão e Eva, então, foram retirados ali do Jardim do Éden. O Senhor colocou querubins com espadas de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva, então, perderam o direito de comer da árvore da vida. Perderam o direito à eternidade. E o homem, com esse pecado da desobediência, perdeu o direito à vida eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu grande amor pela vida do homem, Ele traçou um plano, um projeto para que o homem pudesse novamente ter direito à vida eterna. E sabe que projeto foi esse? O Senhor, Ele enviou Jesus, o seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, ali na cruz do Calvário. E esse projeto está descrito lá no livro de João. Lá tem um resumo do projeto de Deus. Fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, diz a palavra, foi obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte difícil. Mas Jesus foi obediente, morreu por nós e nos deu de novo acesso à salvação. O homem, então, alcança a eternidade pela obediência a Deus. E como vamos ser obedientes? Nós precisamos ler a palavra de Deus, amar as Escrituras, saber o que o Senhor tem para as nossas vidas, que está escrito ali. E assim nós teremos a vida eterna. Nós poderemos de novo voltar a ter acesso à eternidade. Se isso acontecer, intermediários, formos obedientes a Deus e aceitarmos esse projeto, esse plano de salvação, que é Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós veremos cumprida essa promessa que está lá no livro de Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que nós possamos, então, intermediários, entender que a palavra de Deus é tudo para as nossas vidas. Se nós formos obedientes a Deus por meio da sua palavra, nós teremos acesso à eternidade, viveremos com Jesus eternamente. Nós vamos então encerrar agora a nossa aula cantando um louvor ao Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus.